Bom dia a todas e todos, aqui é o professor Alex, do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, campus da cidade de Aparecida de Goiânia, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. O nosso vídeo de hoje vai mostrar como se realiza a classificação utilizando a versão estável do QGIS, a última versão. Criamos um roteiro básico para dizer que você precisa ter uma imagem georreferenciada. Deixaremos na descrição o link de como georreferenciar uma imagem. Dizer também que o uso do solo ele é um importante componente para os estudos em transportes. E aí nós destacamos o capítulo 2 do livro da professora Vânia Campos, está aqui. E também para caracterização de polos geradores de viagens ou polos geradores de tráfego, destacamos esse livro do Licínio Portugal e do Goldner. E dizer também que categorias diferentes de uso do solo geram diferentes padrões de viagens. Após a classificação, é importante realizar uma análise do seu desempenho. Para tanto, sugerimos também e deixamos na descrição esse vídeo que é a análise da curacidade via QGIS versão 3.4.15, que é a que nós vamos utilizar nesse vídeo. Ok? Então eu vou abrir aqui o QGIS. Com o programa aberto, então, nós vamos em camada adicionar a camada raster, que é a imagem que nós vamos classificar. Navega então até a pasta. Eu vou usar esse arquivo transporte modificado, que é modificado quando você georreferencia. Novamente, adicionar a camada, adicionar, ok? Então tá aqui a imagem que nós vamos classificar. Destaquei essa área porque tem alguns galpões, áreas residenciais, as vias, e é isto. Bem, próximo passo agora é em Home. Você tem esses ícones aqui, tá? Baixar dados, processar. Por enquanto nós vamos então em Band Set é você identificar qual a imagem que você quer usar. Se ela não estiver aparecendo aqui, quando você clicar na seta, é só você clicar aqui nesse ícone que ela vai aparecer. Então, feito isso, você vai selecionar a pasta e vai fazer esse barulho. Fez esse barulho, ele compreendeu que você quer classificar essa imagem. Próximo passo, então, é coletar amostras. Você pode usar amostras que você já criou, ou você pode criar novas amostras. Eu vou criar novas amostras para vocês verem como que isso é feito. Então, eu vou criar um arquivo amostras, a extensão SCP, e então aqui eu tenho MC de macroclasse e C de classe. Como eu prefiro fazer? Eu renomeio esse número e renomeio o nome. Então, por exemplo, vegetação arbórea, que é o que mais tem aqui nessa imagem. Vegetação arbórea, toda essa parte, ela vai ser 1. Eu vou clicar então nesse botão, Create Array Polígono, e eu vou criar os polígonos, olha, coletar as amostras. Ok? Cuidado que na vegetação tem sombras, então vai ser inevitável uma confusão espectral entre vegetação e sombra, tendo em vista que tem muita sombra na vegetação, porque os estratos arbóreos são distintos e dependendo da hora que a imagem foi coletada, gerou uma sombra, tá? Mas não tem problema. Não se preocupe com essas cores, não se preocupe com o fato do nome não aparecer aqui, porque quando criar vai aparecer. Atente-se só para o macroclasse 1, que é vegetação arbórea. Então eu vou coletar mais essa amostra. Olha, amostras grandes, significativas, vou passar por aqui, vou coletar somente mais uma amostra e depois eu vou coletar com o vídeo pausado, ok? Então eu vou colocar aqui telhado zinco, que
que não é um material de barro, pode ser zinco ou amianto, tá bem? Então eu vou mudar aqui para 2. Então eu vou coletar essas amostras aqui. Ó. Isso aqui é muito interessante na perspectiva do transportes, tá? Porque é uma empresa. Então o padrão de viagem para uma empresa é diferente do que para um bairro residencial. Então, olha, tá aparecendo aqui o 2. Vou coletar mais esse aqui, olha. Ok? Vou coletar esse aqui. Acho que tá bom, né? Coletei os principais. Ó, tem um pequeno aqui. Ok. Então, agora eu vou pausar e vou coletar as demais amostras. Ainda sobre coleta de amostras, voltei para coletar mais algumas, explicando com maior detalhe. Veja, você colocou aqui o número, então, da amostra, que já é a sombra, número 6. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse, clicando para coletar, e com o botão direito, você fecha o polígono e você salva. Ok? Então, olha, sombra da vegetação, botão salva. Vou pegar sombra dos galpões, estão aqui, olha. Então vou clicar aqui, olha, esquerdo, 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 direito, fecha. Aqui novamente, esquerdo, esquerdo. Vou lá fazer um polígono. Lembre-se que quanto mais amostras você pegar, melhor será a sua generalização, porque todo processo de classificação é um processo de generalização e não dá para representar o ambiente urbano como ele se apresenta, porque a quantidade de classes é imensa, então você tem que generalizar, e essa generalização tem um erro. Por isso nós falamos da importância da análise do desempenho, que depois você vai classificar esse erro e colocar nos seus trabalhos científicos, né? Então, coletei aqui as sombras. Vou coletar a última amostra. Na sequência, já coletei todas as amostras. Foram 7 macroclasses com várias amostras, tá? Se você clicar aqui em cima, você vai ver a classe. Você pode mudá-la se você quiser. Se ela não for assim, você pode mudar para outro número. Só para você saber. Não se preocupe com as cores, tá? Isso aqui não tem importância, porque quando virar macro, ele vai resumir em uma cor. Próximo passo é a classificação. Bem, nessa versão do QGIS, você tem 3 classificadores, 3 algoritmos: mínima distância, verossimilhança e o espectro ângulo mapping. É importante você conhecer a diferença matemática entre cada um deles, ok? E é importante também você testar cada um desses. Então, é um vídeo prático, não vou ater essa questão. Outro aspecto aqui é o threshold, que permite a definição de um limite ou de um limiar de classificação, que é aplicado às assinaturas espectrais. Se o limiar for igual a 0, nenhum limite será considerado, e todos os pixels da imagem serão classificados, tá? Se você colocar para o mínimo distância, os pixels não são classificados se a distância for maior que o valor limite. Para o verossimilhança, o limite máximo é 100, para o espectro é 90. Então eu vou deixar 0, por quê? Porque eu quero que leve em conta todos os pixels, tá? Você pode deixar 0 também. Bem, aqui é para você observar a assinatura, para você exportar, para você importar, tá? Então eu não vou passar por aqui. Outro aspecto interessante aqui você marca o algoritmo, tá? Aqui em classificação, em saída, você pode criar um vetor, ou seja, você vai criar uma imagem e ele vai rotular a imagem. Eu não vou fazer, é super interessante fazer isso, por quê? Porque você vai ter um shapefile, né? Um arquivo vetorial. Na prática, a gente faz isso. Então eu vou clicar aqui, vai demorar um pouco mais. Se eu fizer sem criar vetor, é mais rápido, tá? Antes disso, eu vou salvar meu banco de dados, porque se eu tiver algum problema, eu vou voltar e abri-lo, ok? Então,
BDG, Banco de Dados Geográfico. Vou colocar aqui dentro de vídeos. Tá? E agora eu vou clicar então em Run. Esse aplicar máscara é uma função interessante. Se você tivesse um vetor polígono de um bairro, você poderia classificar uma área toda, mas cortar somente o bairro. Não é o meu caso, tá? Eu quero classificar tudo. Então, não vou aplicar máscara, ok? Então é isso, tá tudo aqui, os elementos. Vou colocar o nome, classe. Essa classe é mínima distância, é importante mínima distância. Ele vai rodar e enquanto isso nós vamos ficar em standby, ok? Veja que o resultado é uma imagem classificada com 2 arquivos. Com 2 arquivos. Um raster, SHP, que eu vou desmarcar, e o outro é um vetor, perdão, SHP, e um raster com as mesmas classes. Veja que aquela parte que não tinha nada, ela foi classificada também. Então o recorte é interessante por causa disso. Eu poderia ter feito um polígono aqui para descartar essas partes. Bem, mas eu não fiz, tá aí o resultado. Vamos então avaliar as confusões. Veja que nesses bairros onde tem muitos lotes baldios, o pavimento asfáltico é invadido por água, terra, e aí você tem o pavimento comprometido, né, o seu destaque. Também por causa de sombra próximas às áreas. Olha, aqui tem uma árvore imensa. O interessante é que a sombra dentro da vegetação foi bastante destacada. Na perspectiva do transporte, os galpões foram muito bem definidos, né? E também a gente percebeu uma confusão entre solo e o telhado de barro. Quer ver? Vou mudar aqui, ó, telhado de barro. Telhado de barro, você pode mudar para vermelho escuro, né? Telhado, aplicar. Olha, essa área aqui é solo e essa área são os telhados. Obviamente, o telhado ele vem do solo. Então essa confusão espectral ela é natural. O que você vai usar para distinguir? A métrica, né? Então a forma. Veja que aqui o solo ele está espalhado, sem uma forma definida. E aqui o telhado formam quadrados bem definidos. Então você vai ter que lançar a mão aí de elementos de interpretação visual para aprimorar a sua classificação. Não se esqueça que após esse passo você deve ir nesse link que estará na descrição para fazer a análise da performance, né, que a gente chama, ou da análise de acuracidade da sua classificação. Então o vídeo hoje é este. Esse dado ele é muito importante para quem trabalha com transportes, né? Esse vídeo foi elaborado porque no primeiro, o vídeo mais visto aqui do nosso canal é o vídeo de classificação, mas por uma aplicação em geologia. Então algumas pessoas pediram e nós voltamos com esse método de classificação, mas agora trazendo apontamentos para quem trabalha com transportes. E nesse sentido, eu vou mostrar aqui no final alguns referenciais importantes para pensar esse aspecto, né? Então eu destaquei alguns trabalhos, né, aqui básicos, que é a classificação por mínima distância euclidiana, usando o Sensor Modes. Veja que isso aqui, o Sensor Modes, não tem uma resolução espacial compatível para análise urbana, mas nós temos aqui também esse texto do Marcelo Paes de Barros, muito interessante, sobre a métrica da paisagem, como avaliação de estudos da urbanização na estrutura da paisagem, o caso de Cuiabá. Então aqui ele vai trazer vários conceitos, né, para que você possa trabalhar a questão da métrica da paisagem, a área de classe, a porcentagem, número de fragmentos, densidade, né? Então esse tipo de produto aqui ele pode ser usado na perspectiva do estudo da vegetação em área urbana,
da fragmentação, sabendo que a vegetação é importante para ter atenuação do ruído de veículos, que é um dos impactos do transportes em área urbana, por exemplo. Então, essa teoria aqui é bastante interessante. Outro texto que eu destaquei para nós aqui é esse texto da análise comparativa de métodos de classificação da revista Interespaço. É um texto bastante interessante, porque ele vai explicar a diferença entre cada método e vai mostrar o resultado. Então, isso é uma sugestão de trabalho também para ambientes urbanos, né? Outro texto aqui que nós destacamos é a avaliação técnica da classificação Maxver, máximo verossimilhança, e Maxver ICM, distância euclidiana, de acordo com o índice kappa. Então, um passo além desse vídeo, que é a análise de acuracidade. Tá? Então, são textos que você pode ler, caso você não tenha profundo conhecimento sobre o método de classificação. Eu gostaria de agradecer a todos, desejar bons estudos, espero que aproveitem mais esse vídeo. Forte abraço. Não esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar, deixar o seu comentário, o seu like, o seu dislike. É importante para a equipe responsável por esse projeto de extensão. Até mais.